E aí, tudo bem? A gente está de volta com mais um preview de Epic Collection. Agora a gente vai falar do Punho de Ferro. Finalmente a fase do Chris Claremont e John Byrne vai ser publicada na íntegra. Vamos mostrar todas as histórias que estão nesse encadernado, que deve sair em dezembro. Mas antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica nesse sininho aqui embaixo, pede para receber todas as notificações e joga esse vídeo naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos. Você já está seguindo a gente no Instagram? HQ você precisa saber, só escrever tudo junto que você vai achar a gente lá. Uma boa parte desse material já foi publicada pela Salvat e pela Panini, mas uma parte, especificamente as edições 8 a 13 da revista Iron Fist, nunca tinha sido republicada, só tinha saído pela Abril nos anos 80 e alguma coisa também anteriormente pela Block. Essa Epic abre com a primeira aparição do Punho de Ferro em Marvel Premiere 15 de 1974 por Roy Thomas e Gil Kane. O jovem Daniel Rand viaja com seus pais e o sócio do pai Harold para a Ásia para encontrar Kunlun, uma cidade lendária. Mas era uma armadilha feita por Harold. Quando Wendell, pai de Danny, fica pendurado em um penhasco, Harold o joga lá de cima. Ele queria ficar com a empresa dos dois, a Rand e Mitchum, só para ele. E o Harold diz que vai salvar a Heather e o Danny se ela se casar com ele, mas ela se nega e ele deixa os dois para morrer na neve. A Heather acaba morrendo devorada por lobos, mas Danny é salvo por habitantes de Kunlun e criado lá, treinado para se tornar uma arma viva. Ele aprende a canalizar toda a sua energia em um soco, o chamado Punho de Ferro. Última vez que essa história tinha sido publicada no Brasil, coleção histórica Paladinos Marvel 7 da Panini, de 2018. Marvel Premiere 16, por Len Wein, Roy Thomas e Larry Hama. Vamos ao passado de Danny em Kunlun, em que ele teve que enfrentar um dragão que deixou essa tatuagem no peito dele. No presente, o Punho enfrenta um assassino chamado Foice. Eu confesso pra vocês, eu acho essas primeiras histórias do Punho mais chatinhas. O que é legal mesmo é quando começa a revista solo dele, por Claremont e Byrne. A gente já vai mostrar como essas histórias são muito mais empolgantes. Última vez que a Marvel Premiere 16 tinha sido publicada no Brasil, CH Paladinos Marvel 7 também. Marvel Premiere 17, com o roteiro de Doug Manch. O Danny retorna a Rand e Mitchum para se vingar de Harold, mas enfrenta várias armadilhas, até dar de cara com um assassino cibernético. Saiu pela última vez aqui também. Marvel Premiere 18, o Punho derrota o assassino Ferro Triplo e fica cara a cara com Harold Mitchum, que teve as duas pernas amputadas. O velho Mitchum pede pro Danny que o mate, mas ele reconsidera sua vingança e se recusa. Mas então, um misterioso ninja surge e mata o Mitchum. Sua filha Joy chega, vê seu pai morto e o Danny ao seu lado e o acusa de ter matado Harold. Também saiu pela última vez aqui. Marvel Premiere 19, com desenhos de Larry Hama e Neil Adams. Danny conhece Colleen Wing na sua primeira aparição, uma guerreira cujo pai sabia muito sobre a história de Wendell Rand. Ward e Joy Mitchum, filhos de Harold, contratam assassinos para matar o Punho de Ferro. Ele os derrota com uma ajuda do misterioso ninja. Saiu pela última vez aqui também. Marvel Premiere 20 de 1975, com roteiro de Tony Isabella e arte de Arvel Jones. Ward contrata Batroc, o saltador, para eliminar o Danny. O misterioso ninja o ajuda de novo. No fim da história a gente vê o ninja desaparecer em um livro e se tornar o velho Lee Wing, o pai de Colleen. Saiu pela última vez aqui. Marvel Premiere 21, Danny conhece Misty Knight também na sua primeira aparição, amiga de Colleen e também perita em combate corporal. Ela o enfrenta por achar que ele tinha feito alguma coisa com a Colleen. Danny acaba derrotando a Misty, mas vê um fantasma do ninja e o segue até o subterrâneo de Nova York, até encontrar Lee e Colleen no templo de Kali. O Punho enfrenta guerreiras que querem destruir Kunlun. Lee se torna um ninja de novo na frente do Danny e da Colleen, mas o livro sagrado que estavam tentando proteger é destruído. O corpo do ninja se separa do corpo do Lee e, tomado pela ira, ele decide matar o Punho de Ferro. Você tá achando isso aí meio confuso, meio sem sentido? Eu também quando eu li. Saiu pela última vez aqui. Marvel Premiere 22, o Punho enfrenta o ninja.
E ele conta sua história. Ele era um samurai do Japão antigo que queria vingança contra Lei Kung, o homem que treinou o punho em Kunlun. Danny derrota o ninja e liberta o Professor Wing da possessão espiritual que sofria. Saiu pela última vez aqui também. Marvel Premiere 23, primeira história do punho com roteiro de Chris Claremont e arte de Pat Broderick. Danny enfrenta o Encoraçado, um mercenário que mais pra frente apareceria numa história dos X-Men. Essa história tinha saído pela última vez na coleção histórica Paladinos Marvel 11 de 2019. Marvel Premiere 24, terroristas ativam um androide bélico da SHIELD chamado Batox e o programam para matar a herdeira do trono de um país inimigo. O Danny enfrenta e destrói o autômato. Saiu pela última vez aqui também. E Marvel Premiere 25, a primeira com desenhos do John Byrne. Lee Wing parece enlouquecido, dizendo que monstros vão matar Colleen. Punho e seu amigo, o tenente de polícia Rafael Scarfe, vão investigar. Danny e Rafael também sofrem alucinações e são atacados por Angar, o gritador, que teria sequestrado Colleen. Danny encontra um crachá de funcionário das indústrias Stark no bolso de Angar e decide ir até lá para procurar pistas sobre o paradeiro de Colleen. Saiu pela última vez aqui. Aí o Punho ganhou sua revista solo. Em Iron Fist 1, o Punho de Ferro enfrenta o Homem de Ferro. A partir daqui, até o fim da revista do Punho de Ferro, é argumento de Chris Claremont e arte de John Byrne. O Danny vai até a Stark e dá de cara com Misty Knight, que decide ajudá-lo. Tony Stark ouve um alerta de intruso e veste a sua armadura. Os dois saem no soco, mas Misty evita que Stark dê um golpe fatal em Danny. O Homem de Ferro entende o problema do Danny, mas diz que não tem nada a ver com o sequestro de Colleen e que está muito enrolado com outros problemas e não pode ajudá-lo. Os dois acabam se acertando. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, coleção de clássicos da Salvat 35 da Panini de 2017. Iron Fist 2, Colleen é levado até seu verdadeiro sequestrador, o Mestre Khan. Danny se lembra do seu passado quando enfrentou as criaturas vegetais chamadas Hilfrey. Essa história saiu pela última vez na CH Paladinos Marvel 11 também. Iron Fist 3, de 1976. Danny e Misty vão a Londres investigar o paradeiro de Colleen. Eles são atacados por um homem de armadura chamado Devastador. No confronto, Danny descobre que um dos braços de Colleen é biônico. Ela fica no hospital e Danny segue para encontrar o Devastador. Os dois se encontram e o Punho destrói a armadura do Devastador, mas descobre que por baixo dela estava um homem composto por radiação pura chamado Radion. Tinha saído pela última vez aqui. Iron Fist 4. Ward e Joy fazem um acordo com o Serpente de Aço, um homem que recebeu o mesmo treinamento de Danny para matá-lo. O Punho enfrenta Radion e é derrotado. Ele descobre a identidade de Radion. Seu nome é Harren Sorrell, um cientista que tentou descobrir uma cura para envenenamento radioativo, mas acabou transformado numa criatura atômica. Ele fica ensandecido pelo seu poder, mas Danny consegue trazê-lo de volta ao normal. Saiu pela última vez aqui também. Iron Fist 5. Ainda em Londres, Danny enfrenta o Cimitarra, um expert em combate com espadas. Ele é ajudado por Alan Kavanagh, um ex-terrorista irlandês que queria se redimir pelo seu passado. Colleen Wing sofre lavagem cerebral e se mostra disposta a matar o Punho de Ferro. Saiu pela última vez aqui. Iron Fist 6. Danny invade o país chamado Hawan para salvar Colleen. Ela o ataca, mas ele consegue derrubá-la. Só que Danny fica muito fraco e os homens do Mestre Khan o agarram e se preparam para decepar sua cabeça. Saiu pela última vez aqui. Iron Fist 7. Colleen recobra consciência e ajuda Danny a derrotar os capangas de Khan. Angar tenta usar seus gritos sônicos em Colleen, mas ela o acerta antes com a sua espada. Kumbalak Bey, que havia enfrentado Danny umas edições atrás, retorna e o enfrenta, mas é derrotado. O Punho de Ferro vai para cima do Mestre Khan, mas é aprisionado. Khan oferece a Danny a chance de voltar a Kunlun. A cidade só aparecia misticamente a cada 10 anos, mas Khan parecia ter acesso a um portal para lá. Ele diz que Yu-Ti, o regente de Kunlun, também queria a morte do pai de Danny. Khan e Yu-Ti trocam acusações, mas o Punho decide destruir o portal e Khan é tragado para dentro de um vórtice.
Danny e Colleen finalmente se unem para voltar para casa. Saiu pela última vez na Paladinos 11 também. Agora sim começa o verdadeiro tesouro dessa Epic Collection, as histórias de Claremont e Byrne nunca republicadas. Iron Fist 8. Uma gangue chamada Tigres Dourados tenta roubar pessoas no metrô. O Punho de Ferro chega e os enfrenta. Nessa splash page sensacional, a gente vê que o John Byrne se desenhou na cena. Os tigres fogem e Danny e Rafael decidem investigá-los. É dito que uma das pessoas atacadas se chamava Byrne e era um artista, e ele fez um desenho do símbolo dos tigres. Mas o promotor Bill Hall decide fazer isso por conta própria, porque seu irmão faz parte da gangue. Bill invade o QG dos Tigres Dourados, mas é descoberto e aprisionado. Danny, Joy e Ward estão discutindo os direitos de Danny sobre a Randy Meacham. Joy e Ward não sabiam que Danny era o Punho de Ferro. De repente, os Tigres Dourados invadem e dizem que vão matar todos para se tornarem os chefes do submundo da cidade. Essa história tinha sido publicada pela última vez na Heróis da TV 49 de abril, em 1983. Iron Fist 9. O Danny consegue fingir ser atirado pela janela e se torna o Punho de Ferro. Ele enfrenta os Tigres Dourados, mas é derrotado. O herói é envenenado por Chaka, o líder dos Tigres e irmão de Bill. Ele diz que Danny deve derrotá-lo para conseguir o antídoto. Danny persegue Chaka, mas não sabe que ele é o promotor Bill, hipnotizado para pensar que é Chaka. O Punho aparentemente mata quem ele pensava que era o Chaka, mas é acusado pelo assassinato do promotor. Última vez que essa história saiu no Brasil, Heróis da TV 50. Iron Fist 10. Danny foge da polícia e encontra Misty e Colleen. Olha só como essa splash page serviu de inspiração anos depois para a capa de X-Men 141, a primeira parte de Dias de um Futuro Esquecido. O verdadeiro Chaka ataca o trio. Danny derrota o vilão. Bill Hall na verdade não tinha morrido e o Punho de Ferro é inocentado. Essa história foi publicada pela última vez no Brasil em Heróis da TV 51. Iron Fist 11 de 1977. Danny e Misty vão visitar o pai de Colleen no hospital e encontram Jean Grey e Scott Summers, a Fênix e o Ciclope dos X-Men. Misty e Jean estavam dividindo apartamento nessa época. Jean estava saindo do hospital logo depois de ter se tornado a Fênix. Na saída, Danny e Misty estão caminhando pelo parque quando dão de cara com a Gangue da Demolição, que queria encontrar o Thor para se vingar. Punho e Misty enfrentam a gangue. Enquanto isso, Alan Kavanaugh vem para os Estados Unidos sem saber que no mesmo navio estava o vilão Boomerang. A Gangue da Demolição captura Misty e exige que Danny use suas habilidades para desativar os sistemas de segurança da mansão dos Vingadores. Relutante, o Punho de Ferro concorda. Última vez que essa história tinha saído no Brasil, Heróis da TV 63, de 1984. Iron Fist 12. O único Vingador na mansão era o Capitão América. Ele dá de cara com o Punho de Ferro invadindo a mansão e os dois saem no braço. O Punho consegue explicar por que está ali e o Capitão decide ajudá-lo. Danny engana a Gangue da Demolição, dizendo que os sistemas foram desligados e o Capitão derrotado. Quando o Destruidor, Massa, Ariete e Batistaca entram, caem em uma armadilha e são derrotados por uma sessão de treinamento configurada para o poder do Thor. Última vez que tinha saído por aqui, Heróis da TV 64. Iron Fist 13, a última que estava não republicada até hoje. Danny e Misty vão ao encontro de Alan, mas o Boomerang ataca e diz que Kavanaugh é prisioneiro do seu empregador. Boomerang nocauteia o Punho de Ferro, que cai na água. Enquanto isso, o Serpente de Aço diz que não trabalha mais para Ward e Joy e diz que vai atrás do Punho de Ferro sozinho. Misty salva Danny, mas briga com ele porque não quer salvar o Alan, ele é um ex-terrorista, e a Misty perdeu o braço num ataque terrorista. A briga é feia e a Misty diz que nunca mais quer ver o Danny de novo. Danny derrota o Boomerang e salva o Alan. Essa história só tinha sido publicada até hoje em Mestre do Kung Fu 30 da Block, em 1978. Nem a Abril tinha publicado essa.
E as duas edições finais do Punho de Ferro foram republicadas pela Panini, uma delas recentemente, e eu nem lembrei quando eu fiz o vídeo do catálogo de dezembro. Eu disse lá que a Iron Fist 14, a primeira aparição do Dentes de Sabre, nunca tinha saído pela Panini, mas saiu sim há pouco tempo, e eu já vou dizer onde. Danny encontra o Serpente de Aço e ele rouba uma parte dos seus poderes. Em seguida, ele e Colin vão para o Canadá para proteger Jaren Hogarth, um advogado da Randy Meacham, e que ele estava investigando lá uns desvios de dinheiro que a empresa vinha sofrendo. Mas o Jaren é capturado pelo mercenário chamado Dentes de Sabre e Danny e Colin são perseguidos por seus homens. Enquanto Colin liberta Jaren e outros prisioneiros, o Punho de Ferro enfrenta e derrota o Dentes de Sabre. Essa história acabou de ser publicada pela primeira vez pela Panini na edição definitiva dos X-Men 5. Eu não comprei essa porque eu já tenho a maioria das histórias em outros encadernados, mas finalmente vou ter pela primeira vez a primeira aparição do Dentes de Sabre na Iron Fist 14 quando sair a Epic Collection. E a última edição do Punho de Ferro foi a 15. A revista foi cancelada e Chris Claremont, que já estava também escrevendo os X-Men, levou o John Byrne para lá para substituir o Dave Cockrum, que estava se atrasando um pouco para entregar as artes. Para selar essa transferência da equipe criativa, a última edição do Punho de Ferro é um confronto com os X-Men. Danny tá lá no apartamento que a Misty dividia com Jean Grey. Wolverine vê um cara estranho lá, acha que é um inimigo e ataca o Punho. O Wolverine nessa época estava vestindo o traje do Garra, membro da Guarda Imperial de Shi'ar. Dave Cockrum queria que esse fosse o novo uniforme do Logan, mas quando Byrne foi para os X-Men, se livrou desse traje e voltou com o amarelo e azul clássico. Colossus, Noturno, Tempestade e Banshee vêm para ajudar o Wolverine, sem saber quem o Danny é. Jean chega, se transforma na Fênix e põe um fim na treta. Claremont, Byrne e Cockrum são desenhados em um dos quadrinhos finais, como se eles estivessem lá na festa no apartamento da Misty. Eles fazem uma brincadeira ali com as esposas deles, com o fato de os três serem loiros barbudos muito parecidos, que elas acabavam confundindo eles. Wolverine é obrigado por Jean a consertar os estragos feitos no apartamento. Dave Cockrum redesenhou o rosto do Wolverine em toda a história, e isso deixou o Byrne pé da vida na época. Essa história acabou de sair também na definitiva 5 dos X-Men, mas a última que eu tenho é essa aqui, coleção histórica Marvel Homem-Aranha 12 de 2015. Depois que a revista do Punho acabou, ele se reuniu ao Luke Cage na revista dele, mas o Claremont ainda precisava terminar a trama do Serpente de Aço que ele estava construindo, então ele decidiu fazer isso na Marvel Team Up, que ele também escrevia, com desenhos do John Byrne, em 2 edições que também estão nessa Epic Collection. Em Marvel Team Up 63, Peter Parker vai à casa de Danny Rand para fazer uma matéria para o Clarim Diário. Danny recebe um convite do Serpente de Aço para um duelo e desmarca com Peter, mas ele acha isso estranho, se torna o Homem-Aranha e segue o Danny. Enquanto isso, a Misty, que estava trabalhando infiltrada como namorada de um chefão do submundo, revela seu disfarce ao saber que o chefão queria matar o Punho de Ferro e foge. Danny fica cara a cara com o Serpente de Aço e descobre que ele é filho de Lei Kung, o homem que o treinou em Kunlun. Mesmo com o Aranha interferindo, Danny é derrotado pelo Serpente e fica às portas da morte. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Clássicos da Salvat 38 em Algarismos Romanos, de 2018. E Marvel Team Up 64. Danny sobrevive, o Homem-Aranha, Misty e Colin vão para cima do Serpente de Aço. Então o Punho de Ferro retorna, derrota o Serpente de Aço e pega de volta para si o poder do Punho de Ferro. Danny e Misty, que vinham desenvolvendo sentimentos um pelo outro, se beijam. Essa também tinha saído pela última vez nos Clássicos 38. Pessoal, é o seguinte, se você não tem nada do Punho de Ferro, ou como eu, só não tinha o material que a Panini ainda não tinha publicado, essa edição vale a pena de qualquer forma. É muito legal ver como o traço do Byrne foi amadurecendo e como são empolgantes essas histórias cheias de ação que o Claremont criou. Toda essa fase aí, Claremont e Byrne, principalmente pelos desenhos do Byrne, mas também os argumentos do Claremont são muito legais, e essas sequências que o Byrne fazia do Punho de Ferro pulando e brigando, desenhando ele várias vezes no mesmo quadrinho, são ouro puro. Não percam essa edição se vocês não têm essas histórias.
A Epic Collection do Punho de Ferro está em pré-venda na Amazon, eu deixei o link aqui na descrição. Se você comprar pelo meu link, você vai dar um help aqui pro canal. Valeu! Por hoje é só, nas próximas semanas, semana que vem tem Assistindo HQ Camelot 3000 parte 5, a história de Morgana Le Fay e a sua relação com a invasão alienígena. Se você não tá vendo Camelot 3000 lá no Assistindo HQ, muita gente que vê aqui os meus vídeos não tá vendo lá o Assistindo HQ, mas dá uma olhada, tá muito legal, a dublagem tá muito... Camelot 3000 foi feita para ser um filme, uma série, não sei como não virou até hoje, então é muito legal ver em versão audiovisual, dá uma conferida lá. Depois tem Epic Collection, quais a Panini poderia trazer em seguida. A gente já falou aqui de todas que vão sair, mas tem muita coisa legal que poderia sair. E muita coisa que a gente está esperando há muito tempo rever aqui no Brasil, então eu vou dar umas dicas aí. Depois, Wolverine formatinhos, e em breve a HQ que eu lia e o filme que eu vi, As Marvels. Até lá!